Fala pessoal, esse é o primeiro episódio do Que Gol Podcast, apresentado por mim, Gabriel Farias. E aqui conectamos imprensa esportiva e o torcedor pernambucano. Agora a gente conversa com Renato Barros, jornalista com passagem por coberturas esportivas e atualmente repórter na TV Guararapes. Um torcedor ilustre do Náutico e que cobre o próprio time através do TimoCast. Tudo bem, Renato? Tudo bom, Gabriel? Fala para todo mundo que está aqui ouvindo a gente. Satisfação aqui participar e assim, eu me sinto feliz, né, de ser convidado para poder falar a respeito dessa relação. Quando eu entrei aqui na Nassau, eu estava observando, porque foi há 15 anos, há pouco mais de 15 anos que eu estava começando o curso de jornalismo aqui. E aí voltar agora para falar um pouco sobre essa experiência na imprensa, essa relação com a torcida é bem interessante. Agora o ilustre torcedor deixa um pouco de lado, eu fico mais tranquilo com isso. Tem a parte da influência pela torcida, a gente vai chegar a falar um pouco mais dessa tua influência como torcedor e jornalista também. Como é que tu consegue viver sem o Náutico, Renato? Pode repetir? Tu consegue viver sem o Náutico? Rapaz, eu vou dividir em duas partes. A primeira delas é em relação a jogo. Eu tô vivendo uma fase difícil, porque quando você tá na Série C, né? Inclusive é algo que, independentemente do fato do Náutico tá na Série C, mas eu acho que até a terceira divisão, a quarta divisão já é mais difícil porque são mais clubes, mas até a terceira divisão, que são 20 clubes também, deveria ser tudo no mesmo formato. Como é a Série A, como é a Série B, com 38 rodadas. Você dá mais calendário para os clubes, eles sobrevivem, vão ter renda, os jogadores vão ter garantia de salário até o final do ano. Então, assim, é um erro quando você tem um formato diferente que provoca um período de, para quem ficou na primeira fase, como é o caso do Náutico, você ficar 4 meses, né? Vamos botar 3 meses, porque os campeonatos geralmente acabam entre novembro e dezembro. Você ficar 3 meses sem jogo nenhum é realmente bastante complicado. Então, assim, eu vou para todo jogo. Vou botar 99%, vez ou outra, pode ter algum problema, alguma viagem, alguma situação específica, mas eu estando no Recife, não tendo nenhum evento essencial à minha presença, eu vou para o jogo porque é coisa de ritual mesmo, é programa de família e tudo mais. Então, assim, primeiro ponto, viver sem jogo tá difícil. Eu gosto mesmo, eu vou pro meu mesmo lugar, ali na arquibancada central, né, no setor vermelho, fico lá junto com os amigos, sei que meu pai tá lá embaixo, às vezes minha mãe tá com ele também, é algo que realmente faz parte da minha rotina. E veja, viver sem o Náutico, na prática mesmo, hoje não acontece, porque tem a questão do TimbuCast, tem o próprio interesse, né, no dia a dia, e vamos supor, o Náutico acabou hoje, ia ser... Não consigo pensar, não. É pancada, né? Ia ser uma coisa bem difícil de conceber, porque, na verdade, eu acho que qualquer torcedor apaixonado, né, aficionado pelo seu clube, quando... Se ele se questionar isso, pergunte a um torcedor do esporte, se o esporte acaba hoje, se o Santa acaba hoje, veja, o Santa tá desde março sem jogar, mas se você for discutir com o torcedor do Santa, ele vai ser combativo, não tá nem aí, com porque certeza. Essa é a questão da paixão do torcedor, né? E é como acredito que é como se fosse uma parte da família. Imagine, você perde um parente, esse parente morre. Você vai sentir aquela dor do luto, da perda, e vai ter de lidar e conviver com isso. Acho que seria basicamente isso, uma relação de futebol. Eu acho que é mais ou menos por aí. Então, seria como a perda de um parente, assim. Seria um luto, tentando, né, entender como seria uma realidade assim. Aí eu vou aproveitar o gancho. Torceria para o time se não acabasse? Rapaz, daqui de Pernambuco, não. Não tem... Eu acredito que eu não iria conseguir. Talvez eu pudesse simpatizar se, vamos supor, o Renato fosse morar fora, morar em outro estado, uma coisa assim. Você poderia adquirir a simpatia por um outro clube, mas torcer por um dos outros clubes daqui, não. E, inclusive, eu acredito que tem torcedores, por exemplo, do América. O América está retomando agora, né? Mas assim, ainda existem torcedores do América, não são em uma grande quantidade, mas existem, e que são fervorosos, eles são bem taxativos, falam que não torcem por nenhum outro time, mesmo com o América, óbvio, retomando agora, mas passou muito tempo realmente num grande ostracismo, mas assim, da minha parte não. A possibilidade de me ver torcendo por qualquer um dos rivais é zero. Falo isso com absoluta tranquilidade. Futebol é uma coisa inexplicável, ainda mais com a certeza. paixão que a gente tem. Com certeza. Tu falou de arquibancada central e que teus pais vão contigo pro jogo. Veio de berço essa paixão pelo Náutico? Veja, é uma história interessante, porque meus pais, eles faziam parte de turmas, né, de amigos, moravam relativamente próximos.
se conheciam e tudo mais, mas eles começaram a namorar no Náutico. Eles começaram a namorar no clube. Antigamente, lá no Náutico, tinha... Na verdade, eu acredito que em todos os clubes tinha esses eventos, né? Shows e tudo mais. E tinha um forró lá no Náutico que meus pais começaram a namorar nessa época desse forró. E aí, desde então, se mantiveram juntos. Hoje, inclusive, 23 de outubro de 2024, que é quando a gente tá fazendo essa gravação, coincidentemente, eles estão completando 41 anos juntos. Olha o registro como fica. Rapaz. Coisa maravilhosa. Hoje eles estão completando 41 anos juntos e nesses 41 anos a gente tem uma vivência de estádio muito forte. A minha irmã, ela frequentava bastante também, mas acredito que nos últimos 15 para 20 anos, ela acabou reduzindo um pouquinho mais a frequência, mas ainda assim é torcedora também, tem camisa, mas assiste mais pela TV. Agora, eu e meu pai, a gente vai bastante. Minha mãe, esse ano, ela foi um pouco menos, estava mais arretada também, mas ela tem o hábito também de frequentar bastante os jogos. É uma relação familiar muito forte, de tal forma que, assim, e eu acredito que isso é muito presente nos torcedores apaixonados. O Náutico está numa fase ruim. O clima na casa fica aquela coisa meio estranha. Porque, assim, tá todo mundo vivendo, normal, mas quando para pra pensar e fica aquele clima, sabe? Aquela sensação ruim, aquela tristeza, e quando começa a conversar sobre o assunto, aí já fica arretado quando tem algum problema. Eu acho que isso acontece muito com famílias onde todas elas torcem pelo mesmo time. Eu acho que é mais ou menos assim. Tem a parte de tu ir pra 99% dos jogos, mas com certeza tem a parte da televisão, de acompanhar jogos, grandes coberturas. A imprensa local influenciou na tua formação como torcedor? Influenciou. Porque... E tem uma relação direta com o futebol. Eu sempre gostava de quando eu ia para campo, eu ficava vendo muito o trabalho dos repórteres de TV, repórter de rádio. Eu ficava vendo muito. Adorava ver noticiário esportivo também, resenha. Sempre gostei. E eu tinha uma facilidade para me comunicar com as pessoas muito grande. Com o passar do tempo, eu era menino, eu ficava me intrometendo a dar entrevista, pós-jogo, e eu me admirava com aquilo. Bacana. E eu acredito que com uns 10 anos, 11 anos, eu já tinha uma ideia de que aquilo ali é o que eu quero ser. Sim. Assim, quando eu virar adulto, eu vou querer estudar para ser um repórter. Quando eu terminei o ensino médio, eu ainda passei 6 meses para, inclusive, começar a estudar aqui na Uninasal. E nesse período eu ainda fiquei na dúvida se eu tentava uma outra área de TI. Mas aí eu disse, não, deixa eu ir para o caminho do jornalismo mesmo, e aí eu segui. Então, assim, teve uma influência considerável. Agora, o interessante é que quando eu comecei aqui na Nassau, eu passei por uma agência de conteúdo para site. Fui antes, na verdade, dessa agência, fui da TV do Náutico, passei um período lá também. Era um estágio não remunerado, era uma estrutura bem mais simples, sabe? Realização de um sonho pra tu? Não, na verdade não foi uma... Eu não posso nem dizer que foi uma realização de um sonho, porque é curioso, eu nunca consegui nutrir uma vontade de trabalhar no clube. É curioso isso, mas eu nunca tive essa vontade. Minha vontade sempre foi torcer mesmo. Até que chegou um momento em que eu saí de lá, fui para um estágio remunerado, porque a gente, quando é estudante, tudo no Liceu danado. Aí eu fui para um estágio remunerado. De lá, quando eu estava, acredito que uns 10 meses, aí veio o convite da Rádio Jornal. O convite não, a seleção. Eu ainda fui enxerido porque era para fazer essa seleção a partir do 5º período do curso. E eu era 4º período, eu disse, eu vou me inscrever. Aí eu me inscrevi... Né? Do nada. Nada pra tentar, né? Eu não sei nem como é que tá hoje, na verdade, mas aí eu disse, não, eu vou tentar. Eu lembro que foram 3 etapas. Eu fiz uma primeira etapa que era de uma prova no auditório lá do sistema. Aí tinha prova, tinha inglês, atualidades, um bocado de coisa, fiz tudo certinho. A segunda era uma dinâmica de grupo com as pessoas os gestores lá do sistema. Tinha Carlos Moraes, que era o da rádio, tinha a Maria Luísa, do JC, tinha... O Washington Luiz, o Washington Bigode, né, que era da TV Jornal. E tinha mais um que eu não lembro agora, que era do NE10. Não lembro ao certo quem era. Fiz a dinâmica, passei para a última fase. Aí foi a fase exatamente Saí um dia com a equipe de reportagem. Aí isso era para rádio. Eu quis direcionar para rádio. Eu disse, não, vou para rádio porque acho que eu consigo entrar mais fácil que na TV. Na TV deve ter o pessoal já com maior rodagem para conseguir. E aí na rádio eu fiz um dia inteiro lá, eu lembro que foi antes do Carnaval de 2011 isso.
Eu saí com o Rafael Carneiro, que foi repórter um tempão lá da Rádio Jornal. Fiz algumas matérias, tudo. E aí, acredito que pouco antes do carnaval veio a informação: tu vai ser contratado e tudo mais. Na próxima semana depois do carnaval tu vai acertar. Aí pronto, eu comecei. Mas foi um período legal e que me induziu para entrar na imprensa esportiva. E aí, na Rádio Jornal, eu passei de abril de 2011 até dezembro, mais ou menos, no jornalismo geral. Eu fazia reportagem de rua, às vezes fazia produção também. Quando chegou no final do ano, aí disseram, vamos pro futebol, tentar tirar umas férias de repórter e tudo mais. E aí eu consegui desenvolver bem. Eu já conhecia, já ouvia bastante, eu já tinha um pouquinho do cacuete. Consegui fazer bem, o pessoal gostou bastante. Quando foi em 2012, voltei para o geral, porque o pessoal já tinha saído das férias. Mas aí no final de 2012 eu novamente fui para o futebol e aí não saí mais. Continuei lá, fiquei até 2013 na Copa das Confederações, cobri a Copa, estava lá credenciado. Foi uma experiência assim, fantástica. E um pouco surreal, assim. Eu lá no CT do Náutico, que estava a seleção da Espanha treinando. Depois teve a seleção do Uruguai treinando no CT do Sport também. A Itália treinou no CT do Náutico, mas eu lembro que nessa ocasião o CT estava fechado, não foi permitido. Foi uma experiência fantástica na Copa das Confederações. E aí depois eu saí porque foi quando rolou o desmembramento da CBN com a Rádio Jornal. Sim. A CBN foi para o Grupo Nordeste, né, que é o da TV Asa Branca, e aí me convidaram. E aí quando eu já estava fechando com o pessoal, aí o pessoal da Rádio Jornal, foi até Carlos Miguel, que hoje eu trabalho com ele lá na Guararapes, e ele é repórter da Transamérica. Carlos Miguel estava lá na direção de programação, ele fez, não, vamos trabalhar com a gente, e ele Moraes chamando, eu disse, gente, eu já fechei agora eu não consigo voltar mais não. E aí eu segui a jornada na CBN, aí sim, já como repórter, como setorista, e eu passei de setembro de 2013 até julho de 2018. Foram quase 5 anos nessa condição. E assim, eu fiz muita viagem, cobri muita coisa. Fui o Brasil todinho com o esporte, com o Náutico, com o Santa, fazer os jogos. E é fantástico, é muito interessante, mas é exaustivo. Eu vou dizer uma coisa para você, sendo muito sincero, assim, eu admiro muito os repórteres já mais velhos, que têm essa vida por viajar, mas eu passei a perceber que, acho que já com perto de 4 anos, eu passei a perceber que eu estava perdendo um pouco da minha vida, apesar e eu estava meio que num teto dentro lá da rádio. Eu disse, não vou passar dessa condição de repórter. E aí eu comecei a repensar se era aquilo que eu queria. Foi quando eu decidi, peguei parte das minhas férias e fui para a TV Asa Branca, fazer um intensivão de TV lá, assim, na prática mesmo. Passei acho que quase 3 semanas lá em Caruaru. De manhã eu ficava na produção do AB1, à tarde eu saía com a equipe de reportagem e quando chegava à noite eu fazia a edição das minhas matérias. Elas não iam para o ar por uma questão de trabalho, enfim, não podia, mas eu tinha todo o material pronto e com esse material que eu comecei a oferecer para as emissoras daqui. Aí a TV Guararapes, que na época era a TV Clube, depois de uns 3 meses que eu me ofereci lá, me convidou. E era para passar um mês, 10 na produção e outros 20 na reportagem. Estou há 7 anos. É uma caminhada incrível. É muita coisa. Chão. Aí estou há 7 anos. Aí assim, cobertura esportiva, por exemplo, na TV Clube, depois na TV Guararapes, eu fiz pouco. Em alguns momentos eu substituí Roberto Nascimento na apresentação. Nesse último mês eu fiz a reta final da Série A2, algumas coberturas de jogos. E ano que vem isso deve se repetir também na Série A2. Mas assim, fiz alguns jogos também dos clubes pernambucanos, alguns jogos decisivos, uma coisa ou outra que necessitava, né, de uma cobertura maior. Mas eu falo com muita tranquilidade. Eu passei pela parte da imprensa esportiva um período que eu me dediquei bastante, mas eu sou muito feliz hoje na imprensa geral. E eu acho que o Timbucast ele preenche também um pouco desse lado fica faltando esportivo. Nos dias atuais, o Timbucast preenche. Exatamente. E desde aquele tempo, quando tu atuava na imprensa esportiva, como é que era a cobrança no dia a dia da cobertura? Tem que ser perfeito? Rapaz, é uma exigência grande. Até porque a concorrência sempre foi muito grande dos veículos daqui. Você tinha o GE, que dispensa comentários, né? Você tinha a Rádio Jornal junto com todo o sistema, com seus repórteres
impecáveis, né? Veja, eu trabalhei na época com o Silvério, com o Martinelli, com o Wellington Araújo, com o Leonardo Boris. E na época começou a fazer essa transição, né? Entraram João, entraram Antônio. Igor Moura foi meu sucessor. Eu saí, eu terminei meu período, foi ele que entrou no lugar. E Igor dispensa comentários. Eu sou capaz de dizer que eu acho que ele é o melhor comentarista aqui de Pernambuco hoje. Ele é um profundo conhecedor de futebol. Junto com o Cabral Neto. E aí, sempre foi uma concorrência muito boa. Muito boa mesmo. E assim, você tinha a Rádio Jornal, você tem a CBN, você tinha a Transamérica também. Então, assim, havia uma exigência muito grande. Mas eu lembro muito de uma coisa que Léo Medrado ele costumava dizer. Eu trabalhei com o Léo na CBN e ele dizia o seguinte: dar o furo, né, ser o primeiro a noticiar, você trazer em primeira mão informação, a notícia, é muito importante, né? Mexe com o ego também do jornalista, do repórter, enfim. Mas dar a informação correta é mais importante. E aí eu fazia questão muito disso, de dar a informação correta. Às vezes, quando eu desconfiava, não acontecia. E veja, eu já passei informação errada. Eu acho que não tem um jornalista que não tenha passado uma vez na vida. Mas, no meu caso, ocorreu. Uma vez eu anunciei que o Náutico estava para contratar alguns atletas e não aconteceu. Bem como, numa outra ocasião, eu trouxe a informação de Denis Marques, que estava sendo contratado pelo Santa. Sim. E que ninguém botou fé. E eu estava lá no Arruda trazendo a informação. Quando viu, chegou o Denis Marques de táxi, direto de Maceió. E eu estava lá entrevistando o Denis Marques. Foi um furo assim na época, foi bem interessante. Assim como, deixa eu ver, um furo do Náutico, quando o Marco Antônio, aquele meio-campista... Sim. Voltou para o clube, né, depois de 12 anos, 2016, eu recebi uma ligação: Renato, ele me disse agora, tá fechando com o Náutico, pode anunciar. Eu passei. E aí acontecendo várias vezes, é muito massa quando você tem boas fontes, que passa as informações, mas é mais importante que passar em primeira mão, você dar a informação correta em veículo. O rádio ele te permite muito corrigir, sabe? E se você quiser passar uma informação, existem as manhas, né, das coisas. Se você não tem uma informação completa, mas tem uma parte dela e que você publicar não vai prejudicar ou vai ter uma chance de ser corrigida, você pode trazer uma prévia do que está acontecendo. O que mais tem, a gente vê na internet, é matéria em atualização, né? O pessoal mancheta e... Porque, na verdade, é a velocidade da informação, né? É a onda... Como é que eu posso dizer? Estamos na era da Choquei, né? A Choquei faz isso, assim... que nem é por eles, na verdade, né? Eles pegam informação e lançam no Instagram de uma maneira talvez resumida e ao consumo de notícias. E veja, em tese, eles não são um veículo de comunicação, eles são uma página de Instagram que traz notícia, mas na prática muita gente está se informando por eles. E vira até caso de estudo para nós jornalistas entenderem como é o fenômeno Choquei. Perfeito. Então, assim, é isso, é o Twitter. Então, é um período curioso que a gente está vendo de mudança, mas que... dentro da escola do jornalismo, né, o bom jornalista ele deve prezar sempre por isso. Assim, o furo é importante, mas a informação completa, ainda que não seja o primeiro a fazer, ela deve ser uma premissa básica. Agora, qual é o problema? Nós temos... é conflitante isso, porque da mesma forma que você quer passar a notícia correta, há uma velocidade de, lança o primeiro porque isso vai gerar acesso, vai gerar visualização, vai gerar clique, e sendo o primeiro a informar, isso vai acontecer. É difícil, é uma balança que é difícil de equilibrar. Eu vou voltar a falar de perfeição em questão de coberturas, mas também não para ir na parte da credibilidade. Gera, eu vou te pedir, por favor, para soltar a primeira sonora que eu te mandei. Ninguém segura o Timbu, é pra ser campeão da Série C. É gol de Matheus Carvalho, é gol! Cala de novo a torcida do Sampaio! Gol! Esse título tem que ter dono! Esse título tem que ter dono e é do Náutico! Matheus Carvalho do contra-ataque!
Tu sabe que jogo é esse, Renato? Sei, Náutico e Sampaio, foi no Castelão, né? Acredito que foi o segundo gol, né? O segundo gol de Matheus Carvalho, que foi o que ele, quando ele comemorou, ele fez o gesto, né? Informando que tinha acabado, né? Foi o gol que sacramentou, né? O Náutico tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 e tava 2-1 pro Sampaio, né? Se tivesse mais um gol do Sampaio era pros pênaltis, mas aí o Náutico, quando empatou, restou pouco tempo ali e conseguiu garantir, não foi o título da Série C. Foi um grande dia. E pelo jeito que foi, como se formou a trajetória desse jogo, acho que a narração de Haroldo explica bem esse título do Náutico, toda a emoção. Gera, eu vou te pedir para passar a segunda sonora agora. Matheus Carvalho tem a chance, faz teu nome, jogador! Faz teu nome, jogador! Gol do Náutico! Num contra-ataque fatality, Matheus Carvalho. Agora o lado alvirrubro comemoram. Foi muito rápido o passe. Matheus Carvalho vai invadir a grande área. Chegou a marcação, tocou na saída do Andrei. E esse, Renato? DAZN, né? Mesmo gol, né? Mas é o mesmo gol. É o mesmo. Eu não sei se é Leandro Mamute. Acho que é Pedro Canísio. Pronto, é por causa desse fatality, eu lembro que era um jargão que ele usava muito na DAZN. E era na mesma transmissão, mesmo gol. Mesmo gol. Mesmo gol. Tu sente alguma diferença na cobertura das dois veículos? Perfeitamente. E se justifica. A Rádio Jornal é um veículo local, né? Embora, claro, tenha um alcance mundial, a internet ajuda para isso, mas é uma rádio de âmbito local, né? A ideia realmente tem no próprio slogan do Jornal do Comércio, enfim, que é Pernambuco em primeiro lugar. Uhum. Então é uma rádio que é voltada para o futebol local. Da mesma maneira que se comemora dessa forma efusiva, enaltecendo o clube, como Haroldo fez, Sport contra o Corinthians na Copa do Brasil, Santa Cruz contra o Campinense, né, na Copa do Nordeste, a mesma maneira de enaltecer nessa comemoração. A única hora que é preciso você equilibrar isso é quando ocorre um confronto entre os times daqui. Enquanto a DAZN, ela é a nível nacional, né? A transmissão do streaming, né? da Série C, ela acaba sendo no nível nacional, então você precisa, né, dar a emoção devida para o momento, mas não pode deixar, né, ficar aquela coisa mais efusiva, né? É algo que é mais complicado, mas eu acredito que para os narradores já experientes fazer uma transmissão no âmbito nacional, você dá a devida emoção. Agora, eu acho curioso porque, assim, quem gosta de futebol quando assiste um jogo, naturalmente acaba se bandeando para um lado. Uhum. É inevitável. De alguma forma, você gostei mais desse jogo aqui, quero ver esse time fazendo gol. A não ser que você esteja, sei lá, tá fazendo alguma aposta e diz, não, eu prefiro que seja empate ou seja um bolão. Sim. Mas você sempre se bandeia pro lado. E aí o narrador ele tem que ficar naquele equilíbrio. Para o narrador de uma rádio mais local, aí as coisas conseguem fluir mais naturalmente. Como torcedor, tu prefere a primeira ou a segunda narração? Eu vou ser muito sincero com você. A primeira narração, sem dúvida alguma, você fica, né, é mais explosivo e tudo mais. Mas assim, não dá para dispensar também a segunda. Eu acho que... eu acho interessante quando a gente... percebe, né, a maneira de reação de todos os lados. Se você vê, por exemplo, eu vou trazer um exemplo muito interessante aqui. Me veio na mente agora o Náutico e Corinthians em 2007. Esse jogo ele passou para Globo, mas não passou aqui, inclusive, passou para o Brasil todo, porque era contra o Corinthians, quando a gente estava caindo ali naquela época. E o Náutico ganhou com um gol de Geraldo, em pênalti, aos 44 minutos, marcado por Heber Roberto Lopes. E era Luiz Roberto. Luiz Roberto, eu acho ele um narrador sensacional, porque ele tem uma entrega muito grande. E assim, pela admiração que existe ao narrador, você assistir uma partida, ele narrando um gol do seu time, num contexto decisivo daquele, como foi aquele gol do Náutico, o gol de Geraldo. Naquela situação, é legal você ouvir daquela forma. Bem como, nesse mesmo jogo, quem narrava para o Náutico na Rádio Jornal era Dilson Couto, que dispensa comentários. Que obviamente dispensa comentários. Espetacular. Exato. Então, assim, eu acho interessante e eu tenho uma preferência maior pelo local porque o torcedor ele gosta, né, daquela
de se sentir talvez representado, mas eu gosto também de entender que existem outras narrações no âmbito nacional, que você enxerga uma projeção melhor do seu time. E no estádio a gente vê torcedores, tanto até os mais novos, mas principalmente os mais velhos, vão com o radinho pro estádio porque não conseguem viver sem uma narração de uma rádio jornal, de uma CBN. Tu conhece alguém próximo a você que é assim? Meu pai. Meu pai. Ele sempre tá com o fone, coloca lá o fonezinho dele no celular e assiste dessa forma. Ouve dessa forma, né? Ele fica lá assistindo a partida e ouvindo tudo. Às vezes ele tem um detalhe, quando acaba o jogo, que eu não tenho. Assim, é um detalhe que eu posso encontrar no WhatsApp com alguém comentando, mas ele tá trazendo esse detalhe porque ele ouve a transmissão. Veja, trabalhei muito tempo em rádio, mas eu não gosto de ouvir o rádio vendo o jogo. Não gosto. Eu gosto de estar ali, na verdade, tentar ficar um pouco mais relaxado, talvez até pela vivência, né? Sim. De tentar ficar um pouco mais relaxado, conversando com os amigos e vendo lá a partida acontecendo. Mas eu não gosto de ficar preso ao rádio, porque quando você trabalha, né, na rádio, nas transmissões, você tá lá ouvindo e você fica concentrado vendo tudo. Então, assim, meu pai é um exemplo, é clássico. E mesmo com tantos streams hoje em dia, ele ainda prefere o rádio? Prefere, com certeza. Até porque o rádio ele tem a vantagem, né, de ser o tempo real. Ele, quando coloca o rádio, tá no tempo real, e quando é o streaming, ele vendo o lance acontecendo e o streaming vai trazer uns 10, 12, 15 segundos depois. É a preferência dele. Agora, se for, claro, a transmissão fora e tudo mais, inevitavelmente a gente vai partir para a tela mesmo com delay. E aí eu começo a falar de streaming e de outros tipos de veículos de comunicação. Eu vou chegando no Timbucast para falar dessa parte tua. Qual o diferencial do Timbucast em relação aos veículos locais daqui? Tu pode destacar. Vamos lá. A concepção do Timbucast foi a seguinte: a gente precisa de um canal para aprofundar a análise do Náutico. Então, eu acho que existia talvez uma insatisfação, mas não era uma insatisfação de a imprensa não presta. Não era isso. Era que talvez faltasse perna para muita gente da imprensa para aprofundar mais as questões de um clube e ter o conhecimento devido para isso. O Timbucast ele foi fundado por um amigo que inclusive já faleceu, né, Isaías, com essa ideia de, não, vamos fazer uma análise, era um podcast só em áudio e tudo mais. Qual foi a ideia? Os 4 integrantes de hoje são os 4 integrantes da primeira formação. Eram 5, né, junto com o Isaías. Isaías saiu antes, depois ele acabou falecendo. Aí tinha eu e Clauber, 2 jornalistas. Você tem Atos, que sempre foi uma pessoa ativa no Náutico, na internet, de debater, de conversar bastante. E que é um estudante de economia, não tinha uma relação muito com comunicação direta. E você tem Paulo Araújo, Chapo, que trabalhou no Náutico, também tinha uma vivência de torcida muito forte, fez parte de algumas torcidas, não as torcidas organizadas tradicionais, mas de formações de torcidas menores que eram feitas lá no clube, vivia bastante isso, trabalhou no Náutico também, na TV Timbu, participou muito tempo da Timbunet também, que era um site que tinha no Náutico. E aí foram essas pessoas que formaram o Timbucast. A gente começou em áudio e logo no começo, na verdade, a gente percebeu uma adesão interessante. O pessoal abraçou, gostou da análise, mas a gente sabia, claro, que aquilo precisava ser lapidado. Muito, na verdade. Isso foi em 2019. E aí, quando foi 2020, por conta da pandemia, a gente começou a cogitar a possibilidade de partir para o YouTube. Para também conciliar com o YouTube. E assim foi feito. Quando a gente fez isso, a gente sabia que a gente teria audiência, mas a gente não imaginava que a gente iria crescer tanto quanto a gente cresceu. E continuamos crescendo, na verdade. Inclusive, a gente costuma dizer que é até curioso isso, mas hoje o maior inimigo do crescimento do Timbucast é o Náutico. Porque obviamente, a gente é doido pelo Náutico, mas o Náutico precisa retomar uma posição no cenário nacional do futebol para a gente também crescer junto. Verdade. Porque se não for, a gente, por exemplo, está num período de ostracismo que a gente precisa organizar melhor pauta para poder não perder a frequência do canal. Então o Náutico precisa retomar a Série C bem, fazer uma Série B boa, tentar subir para a Série A, porque a gente entende que a partir dessa fase melhorando, a gente também aumenta o nosso teto. A gente precisa que o Náutico ajude. Não à toa, a gente torce por isso todo santo dia. E aí, assim, o que é que a gente entende? São 4 cabeças diferentes, mas a gente tem uma pessoa que apresenta, que sou eu, e que trago o tato jornalístico para isso. Uma pessoa que traz as informações mais detalhadas, que é Clauber,
Ele, por estar também no NE45, isso ajuda, porque ele faz toda a apuração, enfim. Você tem um comentarista que está respirando o Náutico toda hora, todo dia, todo instante, que é Atos. Está respirando muito, tem muito contato, tem muita gente próxima. E tem uma pessoa que também comenta o Náutico baseado numa experiência de quase 20 anos, conhecendo o clube, conhecendo as mazelas, conhecendo os problemas. Então, assim, além desses perfis diferentes, a forma de pensar o Náutico também é diferente. Por exemplo, eu sou um torcedor mais explosivo. Eu sou mais movido pela emoção. Cláudio, ele é um pouco mais contido. Quando explode também, ninguém segura. Atos, ele é mais cabeça fria. Ele explode também em alguns momentos. E Chapo, muitas vezes, ele vai contra a maré todinha para defender uma coisa e em muitos casos ele tá certo. Então, assim, eu acho que a fórmula do sucesso, né, desse projeto que a gente acabou desenvolvendo é a gente não se prender a um rótulo específico. O Timbucast, ele caminha de acordo com a gente, claro, tem uma harmonia na condução do programa e tudo mais, porque todo mundo já se conhece muito bem, mas a gente tem uma liberdade de pensamento, de realmente cada um cobra da sua maneira. Agora, claro, com o passar do tempo, a gente, por todo mundo se entender bem, a gente consegue fazer um programa muito coeso. Sim. Mas sem perder a liberdade de pensamento de cada um. Isso aí é algo que a gente consegue ter muito bem. E aí, qual é a consequência disso? A gente prende linhas de torcedores que pensam cada um de uma forma. Então, acabou tendo uma adesão muito grande. Aí um, por exemplo, discorda de Chapo, concorda com Renato. Outro discorda de Cláudio, concorda com Atos. Outro discorda de Renato, concorda com Chapo. E assim acontece. E assim vai. Eu sei teu Timbucast também, porque tu tá aqui comigo, essa visão é muito bacana tu passar pra gente. Mas também tem outros podcasts, tem do Sport, tem do Santa Cruz. Alguns até que não são formados por jornalistas, mas os torcedores que vivem o dia a dia do clube gostam disso. Tu acha que é o futuro da cobertura aqui no estado? Se for em relação a, por exemplo, perder o espaço da mídia tradicional, não. Ela se tornou mais uma forma de produção de conteúdo. E assim, a força de um canal, eu acho que ela se mede muito pelo equilíbrio que ele tiver. Todo canal de clube, né, canal formado por torcedor, ele precisa ter equilíbrio. Eu acho que ele precisa seguir algumas premissas básicas. A primeira delas, saber criticar dentro do limite do respeito. Você não pode querer atacar o lado pessoal de ninguém. Você não pode querer atacar o presidente do Náutico, a pessoa do presidente. Vamos supor, Bruno Beck é o presidente do Náutico, ele é advogado. Você não pode querer atacar o advogado. Isso é um advogado de... Enfim. Sim. Você não pode querer atacar Bruno Rodrigues, presidente do Santa, dizendo que ele no SEAS, ele é e tecer xingamentos. Você não pode. Eu acho que a premissa básica é você se ater ao presidente. Olha, esse presidente aqui é uma incompetência essa gestão, tá errando nisso aqui. E você pode ser taxativo nas críticas, mas tente saber a hora de criticar. Tente saber a hora de ser contundente. Você não pode querer ser... querer cuspir fogo todo o programa, soltar raiva todo o programa, porque senão você banaliza os seus momentos de indignação. Bem como Náutico ganhou a primeira rodada do Pernambucano de 5-0. É motivo pra gente soltar champanhe? Abrir um champanhe? Fazer festa? Não é. A gente tem que entender uma grande vitória, bacana, futebol legal, tudo, mas com equilíbrio. É preciso ter um somatório de fatores para que essa fórmula ela alcance sucesso. A produção de conteúdo hoje independentemente de você ter jornalista, profissional de comunicação ou não, ela é um fato. Isso não vai mudar, isso vai continuar. E acredito que muita gente vai criar canal, depois vai desistir, depois vai criar, vai desistir. Isso é um caminho sem volta. Existem canais consolidados, tem o Beberibe 1285 no Santa, você tem o Cast Coral, que eu confesso que eu não acompanho muito o Cast Coral, mas também tem uma produção de conteúdo para o Santa. Você tem no esporte... O Eu Pratico Esporte, você tem o de Luiz Heitor, que faz, de vez em quando ele faz umas análises sozinho, depois ele faz análises geralmente com alguns convidados, eu confesso que eu também não assisto muito. Você tem o Vozes da Arquibancada, que tinha, né, a Giovana Moura, né, que hoje está na TV Jornal, agora eu acredito que ela não está mais lá. Você tem o Eu Pratico Esporte, né, do esporte. Então, assim, existem produções de conteúdo já consolidadas. Eu posso dizer aqui que eu acredito que no esporte você tem canal do Luna, tem Felipe Luna também, você tem o canal do Luna, você tem o Vozes da Arquibancada, que eu acho que ainda pode decolar em algum momento.
você tem o Luiz Heitor, você tem o Eu Pratico Esporte. São 4 canais que conseguem absorver uma parte interessante de audiência. No Náutico você tem o Timbucast, você tem a Voz do Timbu, né, que surgiu, acredito que há cerca de, acho que pouco mais de um ano, não me recordo bem de quando que eles começaram. Estão fazendo um trabalho visualmente bacana, na audiência ainda estão num processo de crescimento que é normal, ninguém vai adquirir uma grande audiência da noite para o dia, e é uma alternativa. É uma alternativa. Um jornalista que hoje entende que o nosso mercado está saturado, é um mercado mais difícil, que de fato ele pode querer tentar uma alternativa de mídia independente, mas ele precisa realmente seguir alguns direcionamentos para poder realmente, para essa fórmula realmente ter sucesso. E aí a pessoa pode encontrar. E veja, todos esses canais que eu estou falando aqui, eu não estou fazendo o juízo de valor, se são bons ou se são ruins, se os métodos são bons ou se os métodos são ruins. Mas o que eu digo é que são canais que possuem destaque. Eles possuem destaques. Eu posso, por exemplo, discordar do método de um canal, mas eu não posso aqui negar que é um canal que tem o seu sucesso, que as pessoas consomem muito esse conteúdo. E aí, nessa produção que é realizada, cada um com o seu método, todos esses dessa lista que eu citei aqui, eles vão se destacando. E o jornalismo esportivo local dos grandes veículos podem andar lado a lado com esses podcasts? Tu enxerga isso? Acredito que pode. E já andam, na verdade. Eu acho que já andam. Por exemplo, a gente tem um fato curioso, né? Porque o Diário de Pernambuco ele acabou caindo muito com o passar do tempo e toda uma ala do Diário de Pernambuco criou o Podcast 45, que depois se transformou, né, no NE 45 e tem agora o canal do YouTube que tem uma baita audiência, está regionalizado, né, não apenas aqui em Pernambuco. Então, assim, é uma produção, foi uma produção que começou de uma maneira, entre aspas, independente e se tornou um veículo. Hoje eu, Renato, particularmente, eu coloco o NE45 como a segunda fonte de informação minha, junto com o Globo Esporte. Globo Esporte e NE45 para mim são as fontes de informação que eu mais tenho de consumo, assim, de sites da internet. Então, assim, eles cresceram bastante e todos os canais, acho que o Timbucast, por exemplo, a gente consegue ter uma relação muito boa também com o pessoal do GE, inclusive eles creditam algumas informações ao Timbucast, a gente faz o mesmo com eles. E eu entendo que é uma convivência que pode ocorrer de uma forma muito tranquila, porque isso não é um futuro, isso é o que acontece já hoje. A gente já vive essa convivência. Então, eu acredito que é um caminho que não vai ter volta, talvez ele se transforme de algumas outras maneiras, eu não sei ao certo. Talvez um passo assim para o futuro seja a questão de transmissão dos jogos. A gente está tendo agora já uma mudança, né? A Record com a Libra, a Globo está com a Liga Forte em relação à transmissão das partidas, mas a Cazé TV também está pegando o Campeonato Brasileiro. E aí eu não duvido que isso chegue em outros canais do YouTube e chegue, por consequência, nos canais dos clubes. Sim. Nos canais dos torcedores. Mas, claro, acredito que é um passo ainda bem mais à frente. Esses canais vão precisar de uma estrutura bem maior para você chegar ao nível de comprar um jogo, realmente precisa ter um crescimento ainda mais acentuado. Mas eu não duvido que isso no futuro possa acontecer. Bacana, investimento e projeção também. Sem dúvida bom alguma. Para o canal e bom para o futebol pernambucano também, pode dizer. E assim, eu acredito que você dá a opção. Você vai dar a opção da pessoa de assistir na TV, vai dar a opção de assistir no canal do YouTube. Você vai diversificar. Eu acredito que essa pode ser uma possibilidade de acontecer no futuro. A gente vai chegando no fim do episódio de hoje. Eu vou fazer um bate-pronto contigo, na lata. Bora. Me diz uma cobertura que tu amou na tua história como torcedor, jornalista que acompanhou. Na parte esportiva, você se refere. Copa das Confederações, Espanha e Uruguai. E uma que tu, como torcedor, assistiu. Esse foi difícil. Como torcedor? Como torcedor. Rapaz... Como torcedor assistir, eu tenho algumas, mas é para responder só uma? Pode citar quantas quiser. Não, veja, na verdade são os traumas do torcedor, né? Assim, eu tive uma que foi Náutico e Grêmio, em 2005 ali realmente foi doloroso. Teve o Náutico Sport em 2010, a final, que a gente perdeu por 1-0 na Ilha. E eu acho que de outras decepções assim... Tiveram algumas decepções, mas acho que 2018, quando a gente não subiu contra o Bragantino, não foram legais. Agora teve uma outra cobertura também, que eu queria destacar de forma positiva, que foi o Náutico vencendo o Central.
Eu estava na CBN ainda e foi muito interessante ver aquela retomada, né? O Náutico voltando a conquistar um título. E veja, cobertura que foi negativa para mim como jornalista, mas que também entrou um pouco como torcedor, foi muita gente acha que foi Náutico Sport 2014, que eu estava cobrindo o Sport foi campeão. Imagina, ali eu estava muito tranquilo. Foi uma Náutico Salgueiro, porque o Náutico foi eliminado na primeira fase do Pernambucano lá em Salgueiro, levando a goleada, 4-0. Eu vi ali uma coisa trágica, sabe? Assim, um time realmente entregue. Também tiveram outras, né? Assim, o Náutico sendo rebaixado contra o Atlético Mineiro lá no Independência, eu estava lá, acho que foi 5-0 para o Atlético, uma humilhação danada. Mas tem alguns episódios bem tristes, assim. E esse do Salgueiro é aquele que o icônico de Ananias aparece chorando na transmissão da Globo? Exatamente. Trágico. Foi pro gol esse jogo, não foi? Foi porque Júlio César foi expulso naquele jogo. Renato, obrigado por participar aqui desse programa, um projeto que eu acredito que vai ser maravilhoso, tá? Obrigado por participar. Velho. Quero agradecer bastante aqui o convite. Esse foi o primeiro episódio do Que Gol Podcast, apresentado por Gabriel Farias. Muito obrigado a você que nos ouviu, te vejo no próximo episódio e até a próxima.